Bueno, gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e hoje vocês saberão realmente para que serve ou onde é utilizado o MDC, o famoso MDC, que é o máximo divisor comum. E logo depois de saberem aonde se aplica, como realmente calcular usando a técnica. Então vem comigo nesse vídeo. Então, para começar, primeiramente você tem que saber que todos os números naturais, né, o que diria os números naturais? Os números que a gente conta, 1, 2, 3, enfim, todos eles têm seus divisores, ou números que podem dividir. Por exemplo, 20 pode dividir por 2, ou pode dividir por 4, e assim por diante. Claro, como a gente está falando em MDC, que é máximo divisor comum, então se é comum tem que ter pelo menos 2 ou mais. Então a gente vai ver exemplos com pelo menos 2 números, né, comparando os divisores, porque a gente vai achar o máximo divisor comum. Então, tomando como exemplo, vamos pegar o número 20 e o número 12. Tá, exato. O número 20 e o número 12. O que a gente tem que fazer primeiro? Claro que isso aqui ainda não é técnica, é só para vocês saberem que realmente é um máximo divisor comum, para vocês enxergarem. Então, pegando o número 20, quais são os divisores, né? Os números que o 20 pode dividir? E lembrando, são divisões exatas. Se vocês ainda não lembram ou esqueceram como é que se divide números, como é que se faz cálculo de divisão, só clicar no link aqui acima que vocês vão para o vídeo que explica direitinho o que é divisão. Então, os divisores de 20 são 1, que o 20, na verdade, o 1 sempre vai aparecer, porque o 1 pode dividir qualquer número. Então, o 20 é divisível por 1, por 2, por 4, por 5, por 10 e por 20. Então, são esses números que o 20 pode dividir. Claro que o 1 vai aparecer em todos, e o próprio número, no caso, como a gente está descobrindo os divisores de 20, vai estar o próprio 20. Divisores de 12, quais são? O 1, né, porque o 1 sempre vai aparecer, o 1 divide qualquer número, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. E lembrando, né, são números divisores que dê divisão, o resultado exato, né, não tem resto. E agora vocês olhando, comparando os divisores de 20 e 12 que vocês estão vendo aí, a questão é, quais são os divisores em comum, que a gente está procurando o máximo divisor comum, o maior divisor comum. Então, no caso ali tem o número 2 e o número 4. Os dois são comuns ao 20 e ao 12. E aí eu pergunto para vocês, gurizada, qual é o maior número em comum entre os dois? O 2 ou o 4? Claro que é o 4. Então, logo, o máximo divisor comum de 20 e 12 é 4. E a gente se escreve assim, sempre MDC, né, abre parênteses ali, bota o 20 e 12, que é os números que a gente tá comparando, fecha parênteses igual a 4. É assim que a gente escreve o resultado de MDC entre 20 e 12. Professor, mas aí, onde é que a gente usa isso no nosso dia a dia, ou em alguma prova, concurso? Onde é que ele aparece? Normalmente ele aparece assim, disfarçado, ele nunca vai vir uma questão dizendo, você tem que calcular MDC. Mas normalmente ele vai trazer 2 ou 3 valores ali e vai perguntar alguma coisa no sentido de, o maior possível, o maior possibilidade, o maior número. Então sempre vai acontecer uma coisa nesse tipo, que ele induz a tu calculares o MDC. Então aí eu trago o primeiro exemplo aí para vocês. Seguinte. A Câmara de Vereadores de um município é composta por 16 mulheres e 12 homens. Né? Aí já traz a informação de 16 mulheres e 12 homens. 2 números aí. Que serão divididos no maior número possível de comissões. Então já está dizendo, o maior número. Então já é um bom indicativo que a gente vai ter que usar MDC. De comissões de tal forma que cada comissão tem o mesmo número de membros. Claro, isso é importante, né? Que a gente quer achar coisas em comum para dar uma igualdade. Então, o número de membros em cada comissão é igual a, então, na verdade, a gente tem que saber, né, quantos membros, ou o número de membros que cada comissão vai ter. Né? Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular, né, o MDC de 16 e 12. Então, quais são os divisores de 16? Se vocês procurarem o 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. E os divisores de 12, né, que a gente até viu no exemplo anterior. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Se vocês olharem ali, também em comum tem o divisor, o 2, que é comum, e o 4. E quem é o maior?
é o 4. Então, logo, cada comissão, né, para formar uma comissão de 16 mulheres ou 12 homens, são 4 pessoas. Então, cada comissão terá um total de 4 pessoas. É assim que a gente calcula, ou assim que a gente utiliza o MDC. Gurizada, será que tem uma técnica para calcular esse MDC? Lógico que sim. Então, se a gente pegar aqui, como vocês estão vendo no quadro aqui, o 16 e o 12, a gente vai calcular o MDC desses dois números. A gente coloca assim, 16, e o 12, para dispor os dois números ali, e uma barra comprida no lado direito. E na mesma linha, 16 e 12, a gente vai procurar números que a gente possa dividir os dois ao mesmo tempo. Os dois números são pares, 16 e o 12. Como são pares, dá para dividir por 2. Então a gente vai colocar o 2 na mesma linha deles ali, como vocês estão vendo. E divide ao mesmo tempo. Ou pelo menos a gente vai tentar dividir sempre. Nem sempre vai dar. Então ali, 16 dividido por 2 dá quanto? Dá 8. Logo, a gente bota o resultado embaixo do 16. O 12 dá para dividir por 6? Por 2? Dá também. Então 2 dividido por 2 dá 6. Coloca o 6 embaixo do 12. Uma coisa que você tem que fazer, conforme vocês estão... Deu para dividir os dois ao mesmo tempo, você coloca um sinalzinho do lado do 2 ali, marcando como se já está ok. Ou pode escrever ok, que isso vai ser muito importante para calcular MDC. Próximo, a gente agora tem o 8 e o 6. Os dois são pares, então logo dá para dividir os dois ao mesmo tempo por 2. Então a gente coloca por 2 ali e faz a divisão. 8 dividido por 2, 4. Então 4 embaixo do 8, porque a gente dividiu o 8. 6 dividido por 2 dá 3. Então o 3 a gente bota embaixo do 6, porque a gente está dividindo o 6. Dividiu os dois ao mesmo tempo? Sim. Então a gente bota um ok do lado do 2 ali. Fazendo isso, a gente vai para o próximo. Agora a gente tem o 4 e o 3. 4 dá para dividir por 2? Dá, porque é par. 3 dá? Não, não dá, porque o 3 é ímpar. Mas a gente pode botar o 2 igual ali e dividir só o 4. A gente continua dividindo o máximo que puder. 4 dividido por 2 dá 2. O 3, como não dá para dividir, repete o 3. A gente dividiu os dois ao mesmo tempo? Não, então não bota nada ali do lado do 2. Como tem o 2 e o 3, dá para continuar dividindo. 2 dividido por 2 dá 1. E aí o 3, como não dá para dividir por 2, repete o 3. Quando chega o 1, a gente não faz mais nada. Logo ali tem o 3, 3 só pode dividir por 3 mesmo, a gente coloca o 3 ali do lado, e divide 3 por 3 dá 1. Então, quando termina 1,1 ali, termina a conta. Quantos OKs teve ali? Então, vocês olharem 2. Ali no 2 e no 2. Então, aqueles números vocês vão multiplicar, os que tem o OK do lado. Então, logo, 2 vezes 2 dá 4. Então, o MDC entre 16 e 12 é 4. Outro exemplo aqui que eu trago para vocês, gurizada, que também veio de uma questão do Enem, mas eu vou usar só a técnica aqui, para números maiores, aí por isso que eu acho importante vocês saberem a técnica. Dando ali o exemplo 320 e 400, como é que a gente faz? De novo, dispõe ali 320,400, a barra comprida no lado direito, a gente começa a dividir pelo menor número, que é o 2, o 1 a gente nunca vai usar. Então pegando o 2 ali primeiro, 320 e 400, os dois são pares, então dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Então a gente até pode botar um OK ali, porque a gente vai dividir os dois ao mesmo tempo. 320 dividido por 2 dá 160. Bota embaixo do 320. 400 dividido por 2, 200. Então bota 200 embaixo do 400. Os dois são pares, dá para dividir por 2 de novo. Então a gente coloca o 2 e já bota um OK, porque a gente vai dividir os dois ao mesmo tempo. 160 dividido por 2 dá 80. E 200 dividido por 2 dá 100. Vocês vão vendo que os resultados a gente bota um embaixo do outro ali. Agora a gente tem 80 e 100. Os dois são pares. Vou dividir por 2 de novo. Então, 80 dividido por 2 dá 40. Embaixo do 80 é 80, a gente dividiu. 100 dividido por 2 dá 50. Bota embaixo do 100. E bota OK ali, porque a gente dividiu os dois ao mesmo tempo. 40 e 50. Os dois são pares, dá para dividir por 2 de novo. E como os dois são pares, os dois vão dividir, já bota o OK ali do lado. 40 dividido por 2 dá 20. 20 embaixo do 40. E 50 dividido por 2, 25. Agora a gente tem o 20 e o 25 ali. Dá para dividir por 2? Dá. O 20. O 25 não dá. Então a gente divide por 2 ali, mas não bota o OK, porque a gente só vai dividir o 20. Não divide os dois ao mesmo tempo. 20 dividido por 2 dá 10.
E o 25, como não dá para dividir, a gente repete. Então fica 10, 25. Como 10 é par, ainda dá para dividir por 2. Só que a gente não bota OK porque o 25 não dá para dividir. 10 dividido por 2 dá 5, embaixo do 10. 25, repete. E agora ali, os dois não dá para dividir por 2, o 5 e o 25. Então, pelo critério de divisibilidade, né, a gente só pode dividir aqueles números por 5. Então a gente vai dividir o 5 e 25 por 5. Como os dois dá para fazer ao mesmo tempo, a gente bota um OK aqui do lado do 5. 5 dividido por 5 dá 1. E o 25 dividido por 5, 5. Como sobrou o 1 e o 5 ali, e aí só dá para dividir o 5, a gente bota o 5 ali, e vai dar 5 dividido por 5, 1 e 1, e termina. Vocês olhando a tabela, vocês vão ver que tem ali os OKs ali. O que vocês vão fazer? Todos os números que têm OK, vocês vão multiplicar entre eles. No caso, vai ser o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 ali, e vezes 5. Então, como é que fica? Multiplicando tudo isso vai dar 80. Então, o MDC de 320 e 400 é 80. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido o conteúdo, e espero vocês para a próxima. Valeu!